que os meninos abrissem a palavra do Senhor em Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Você que está conosco também pela live, glória a Deus pela sua vida. Glorificamos o Senhor porque nós estamos aqui. Estamos aqui, temos o privilégio e a oportunidade de louvar o nosso Deus em todo o tempo, de declarar que Ele é santo, maravilhoso, que Ele é exaltado neste lugar, que Ele é nome acima de todo nome, que Ele é o nosso Deus e que nós queremos glorificá-lo em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Vamos repetir comigo? Volta, por favor. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Senhor Jesus, nós sabemos, Deus, nós sabemos onde é a nossa morada, Jesus. Temos visto tantas coisas esses dias, Pai. Temos passado por tantas coisas nesses dias. Temos visto, Senhor, a luta de irmãos, de amigos, Deus, com seus familiares. Muitas vezes dentro das nossas casas temos vivido lutas, Jesus. Deus, notícias difíceis. Mas, Pai, nós sabemos que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos ansiosamente aguardando o Senhor, Deus. Nos consolamos em Ti, nos confortamos em Ti, Deus. Colocamos a vida de cada pessoa diante do Senhor. Cada um que passou por essa porta hoje, que possa sentir o seu abraço, Senhor Jesus. Nós queremos sentir o seu contato, Senhor Jesus. Em tempos de distanciamento social, Jesus. Em tempos de distanciamento social em que nós não podemos ficar nos abraçando, Jesus. Nós queremos sentir o seu abraço, Jesus. O seu abraço de paz, Jesus. Passeia em nosso meio, Deus. Passeia em nosso meio, Deus. Passeia em nosso meio, Deus. Toca as nossas vidas, Pai. Passeia por este altar, Jesus. Nós queremos te sentir, Senhor. Nós não queremos estar aqui sozinhos sem ti, Senhor. Nós dependemos da tua presença. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a sua presença, a tua presença consola, Pai. A tua presença conforta, Pai. A sua presença nos abraça, Pai. A sua presença nos liberta, Pai. A sua presença traz cura, traz libertação. A sua presença, Senhor, é tudo que nós precisamos, Pai. E é tudo que nós ansiamos, Jesus. Colocamos nossos corações diante de Ti. Você pode colocar as mãos no seu coração? Colocamos nossos corações diante de Ti, Senhor. Queremos clamar, Espírito Santo do Senhor, que é presente neste lugar. Vai inundando os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração, Pai. Queremos Te louvar de peito aberto, Senhor, em toda e qualquer situação, Pai. Queremos declarar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós Te adoramos, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Santo, 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 santo. Adorado e exaltado Tu és, Jesus. Nós Te amamos, Pai. Nós declaramos, Deus. Que se abram os céus, declarem, o Seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus,
fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levante suas mãos e diga que se abram. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Olhamos para os montes, Senhor. De onde nos vem o socorro, Senhor? O nosso socorro vem de Ti, Jesus. O nosso socorro vem de Ti, Jesus. Nome acima de todo nome, Yeshua. Nome acima de todo nome, Yeshua. Nome acima de todo nome. O único digno de receber, Pai. Declara, igreja. Abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca. Declare bem alto o nome dele, Yeshua. Você é entre nós, Yeshua. Nós te adoramos.
o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Santo, Santo. A palavra do Senhor diz que nada nunca poderá nos separar do amor do Senhor. Nada nunca poderá separar do amor do Senhor. Sabe, queridos, eu não sei como você passou por essa porta hoje. Eu confesso para você que eu passei por essa porta hoje com o coração despedaçado. Mas eu sei que Ele é Deus e que nada vai nunca nos separar do amor dEle. Então eu queria te dizer, se você estiver sorrindo, venha louvar o Senhor. Se você estiver chorando, venha louvar o Senhor. Se seu coração estiver apertado, venha louvar o Senhor. Se tiver comida na tua casa, venha louvar o Senhor. Se não tiver, venha louvar o Senhor. Venha colocar o seu coração diante do Senhor em toda e qualquer situação. Porque Ele é o nosso Deus e só Ele merece todo o louvor. Santo, 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 santo. Pois tu és Deus e não há outro no céu a quem os anjos se rendem e te adoram em glória, cantando Santo, Santo, Santo. Tu és Jesus. Pois tu és Deus e não há outro nos céus a quem os anjos se rendem e te adoram em glória, cantando Santo, Santo, Santo. Tu és Jesus. Pois tu és Deus e não há outro nos céus a quem os anjos se rendem e te adoram em glória, cantando Santo, Santo, Santo. Pois tu és Deus e não há outro nos céus a quem os anjos se rendem e te adoram em glória, cantando Santo, Santo,
quem os anjos se rendem e te adoram em glória, cantando santo, 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 cantando santo, santo, santo. Aleluia. Santo, santo, santo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, santo, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a Senhor? quem eu temerei, a quem eu temerei. Ah, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver, Senhor. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera.
declaramos, Jesus, que Tu és o nosso Deus, Jesus. Nos rasgamos na Sua presença, Jesus. Declaramos, Jesus. Rasgamos o nosso coração na Tua presença, Jesus. Faça morada no nosso coração, Jesus. Passa pelas nossas mentes, Jesus. Santo, Santo. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Nós pedimos, Senhor, Mas peço que a Tua a presença presença aumente, Senhor, cada dia, Pai. aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Se eu passar, vamos declarar. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Declara, igreja. Feche seus olhos aí no seu lugar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vá declarando. Tu és santo, Senhor Jesus. Santo. Santo,
seu lugar. Que você não se preocupasse com ninguém que está à sua volta. Você também que está em casa conosco. O Senhor quer falar com você. Nós não iríamos cantar essa canção, mas Deus começou a me incomodar. Que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. E eu não sei se é alguém que está aqui ou alguém que está conosco na live, ou em ambos. Mas talvez com tudo que vem acontecendo você tem se esfriado, se afastado. Ou às vezes você não está afastado, não está desviado, mas nada daquilo tem produzido tudo aquilo que o Senhor quer produzir dentro de você. Nessa noite o Senhor quer voltar a produzir esse fogo do Santo dos Santos no seu coração. O Senhor quer voltar a estar contigo em todos os momentos. O Senhor quer voltar a ter momentos de intimidade contigo, na sua casa, no seu quarto, no seu carro. Eu não sei aonde você tinha os seus momentos com o Senhor, mas nós queremos declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que aquele que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Então você coloca o seu coração diante do Senhor nessa noite e declara: Senhor, eu quero estar neste lugar, Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Santo, Santo, declare Santo. Iniciamos com a tua presença, Jesus. Declaramos que somos teus, Pai. Colocamos tudo diante de ti, Jesus. Nossas vidas rendidas na tua presença, Pai. Casas, famílias aqui representadas na tua presença, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Deus, te amamos e te adoramos. Colocamos também diante de ti dízimos e ofertas para a sua casa, Pai. Pai, tudo é para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus pela sua vida, por esse tempo. Segura aí, queridos. Por mais um culto, por estarmos na casa do Pai, por você estar aqui. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Amém? Você está aí, querido? Amém? Aleluia. Eu quero fazer algo que eu amo fazer.
em meio a tantas notícias, não tão boas, eu amo consagrar crianças. E eu gostaria de chamar Kennedy, a Érica, com o Theo, por favor, se você pudesse vir aqui na frente, eu vou descer com vocês aqui. Queridos, para quem talvez esteja aqui chegando ou visitando, você que está acompanhando ao vivo, nós temos por certo o consagrar as crianças e não batizá-las, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E o Theo ainda não crê, mas chegará um dia que ele tomará a decisão, que ele crerá em nome de Jesus e assim ele será batizado, amém? Mas pelo entendimento dos pais e a pedido dos pais, parabéns para os pais, é com muita alegria que eu consagro uma criança, porque em meio a mortes, nós celebramos a vida. E nós queremos profetizar e declarar que o Theo será um grande homem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode estender sua mão para cá? Normalmente eu seguro as crianças, mas devido à pandemia, eu vou deixar no colo. Quero pegar um óleo. Vamos fazer diferente. Queridos, o óleo não é um amuleto, não é algo que por si só tem poder, mas é algo bíblico. A Bíblia diz sobre a unção do óleo, a separação com o óleo da unção que quebra todo jugo. E num ato profético de fé, eu quero marcar a vida do Theo com um óleo, para que ele realmente cresça nos caminhos do Senhor. Amém? Com sua mão estendida, vamos estar orando. Pai, obrigado por esse príncipe do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste casal, pelo entendimento dos pais, nós como igreja, eu como pastor. Pai, quero apresentar a vida do Theo diante do Senhor. Pai, com esse óleo, quero marcar, selar, Pai, para que anjos e demônios, a hora que olhar para a vida do Theo, reconheçam a marca do Senhor, a separação do Senhor, e que ele possa crescer nos caminhos, Pai, do Senhor. Que o Senhor dê, Pai, sabedoria aos pais para poder ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E assim diz a tua palavra, que mesmo que ele cresça, não se desviará dele. Nós separamos hoje e consagramos o Theo ao Senhor Jesus, Pai. Quebramos toda maldição, Pai, quebramos todo vínculo, toda seta maligna, o abençoamos em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Amém, queridos. Quero te convidar você a ficar de pé mais um minuto. Faz aquele fundinho do Yeshua para mim.
a hora que nós estávamos declarando Yeshua, o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração. E nós habituamos a falar um nome, a proclamar um nome, e às vezes nós não damos a dimensão disso, ou não proclamamos com a fé necessária, o entendimento necessário do que significa. Mas a Bíblia diz que há um nome que está acima de todo nome, que tem um nome que todo joelho se dobrará diante dele, um nome que venceu a morte. Tinha um dia que João estava numa visão lá em Apocalipse, e ele viu um livro, e que ninguém poderia abrir, porque ele tinha um selo, e ele começa a ficar desesperado, e ele começa a chorar, e o anjo fala: calma João, não chore, porque tem um digno de abrir o livro, e é esse nome. E eu queria que você, nesse tempo, nessa hora, que você falasse para Jesus o que Ele é para você. Porque, queridos, às vezes nós achamos que adoração é simplesmente a música, é simplesmente esse tempo que tem uma equipe nos levando à adoração. Mas na verdade a verdadeira adoração, aquilo que Deus espera de mim e de você, é uma declaração sincera que sai do seu coração, num espontâneo. Queridos, eu creio que naquele momento de instrumental, às vezes que não tem nada, é a hora que Deus mais quer ouvir aquilo que você tem para dizer. E eu queria que, junto comigo, eu quero orar, mas eu queria que você abrisse tua boca e que você declarasse tudo que este nome representa para você. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque tem um nome que está acima de todo nome. Um nome que é grandioso, um nome que é maravilhoso, que é conselheiro, um nome que venceu a morte, um nome que nos justifica, um nome que nos perdoa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar a devida honra, a devida glória, a devida importância a esse nome que está acima de todo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, e porque Ele morreu, hoje nós temos vida, hoje nós continuamos, ó Pai, a prosseguir para um alvo. Nós celebramos ao Cordeiro que venceu, nós celebramos ao Cordeiro vivo, que habita no meio de nós, que estará conosco para sempre, que está preparando um lugar, e nós sabemos que o nosso lugar já está preparado junto com o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nosso meio, por tudo que o Senhor é nas nossas famílias, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós te adoramos, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu nome, o nome que todo joelho vai ter que se dobrar, um nome que tem toda a autoridade, um nome que, Pai, está junto conosco a todo tempo. Nós, Pai, te amamos, te celebramos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor e pode sentar, por favor. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso de número 28, ARA. Quero compartilhar também uma palavra muito pertinente para esses dias, na qual estou vivendo, me esforçando, aprendendo e quero compartilhar com você. O tema da nossa ministração hoje é como achar descanso em tempos difíceis.
Estamos vivendo, querido. Por mais que a gente queira, a gente vence um gigante hoje, amanhã parece que aparece outro, e assim sucessivamente. E estamos aqui, e se estamos aqui é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? E é importante nós enxergarmos os momentos, o tempo, aquilo que nós estamos vivendo, e fazer com que tudo isso seja proveitoso para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus. Em Mateus 11, versículo 28, o próprio Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém? Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Pai, fala conosco. Continue, Senhor, a ministrar aquilo que o Senhor já começou, desde a abertura, o louvor. Que a Tua palavra seja vida em nós, produza vida em nós. Que o Teu Espírito, Pai, traga revelação aos corações, traga, Pai, entendimento às mentes, e que nós possamos enxergar o que o Senhor quer de nós para esse tempo, o que nós podemos fazer, Pai, para estar mais perto, mais obedientes, mais íntimos, vivendo os Teus propósitos. Eu me coloco diante do Senhor, Pai, que Teu Espírito possa fluir, que Teu Espírito, Pai, somente Ele pode fazer qualquer transformação nos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça e entendimento da Sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós temos vivido esse tempo, querido, de notícias, de cansaço, de sobrecarregamento de mente, de alma, de corpo, de espírito. Hoje nós passamos por um momento difícil e bonito, celebração, a cerimônia do nosso irmão João Batista, que se foi. E quantos outros da nossa igreja e de outras igrejas e da nossa cidade, do nosso estado, têm partido todos os dias. Todos têm a sua importância, sua relevância diante de Deus. Para Deus não tem filhos preferidos. Mas todo esse momento, querido, traz sobre nós reflexões acima de reflexões. Estava falando com um empresário no meio dessa semana e ele falou: pastor, eu estou trancado em casa que eu estou com medo, mas eu estou com muito medo. Eu não sei assim, como fazer, o que fazer, porque é o meu sentimento. E queridos, na verdade eu creio que o povo de Deus estava vivendo um momento semelhante. Era um momento de perseguição, de morte. Era um momento tenso que o povo de Israel estava vivendo, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, onde Jesus estava, o pessoal queria crucificá-lo. E Jesus olha para a igreja, olha para o povo, e Ele fala o seguinte: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Queridos, e a verdade é que nesse tempo de medo, de psicológico abalado, de emocional ferido, nesse tempo às vezes, mesmo do nosso corpo, isso nos paralisa, isso às vezes nos desanima, isso às vezes nos desmotiva. Talvez você não tenha pegada em todas as áreas, e eu falo isso espiritualmente,
na parte natural, na parte empresarial, no teu trabalho, talvez você não tenha a mesma pegada, a mesma vontade. Por quê? Porque são tempos às vezes de estarmos sobrecarregados, cansados. Parece que isso gera uma preguiça espiritual em nós, parece que isso gera uma paralisação, por mais que a gente não queira. E eu creio que era isso que estava acontecendo. E a minha pergunta para você, e o ensinamento que Jesus, por essa palavra, é como vencer isso, como sair desse lugar, como ter um lugar de descanso, de mente, num tempo de tantas notícias, um tempo de incerteza, um tempo que a gente não sabe do amanhã. E é incrível que Jesus traz essa solução, exatamente nesse versículo, e está disponível para mim e para você hoje, amém? Porque Ele não quer que eu e você estejamos desanimados, desmotivados, paralisados, muito pelo contrário, Ele quer te dar um gás novo, e eu tenho certeza que você vai sair com esse gás nessa noite daqui, em nome de Jesus, amém? E a primeira coisa que Jesus fala é: vinde a mim. Queridos, vinde a mim é um convite. Vinde a mim é algo que Jesus está oferecendo para você. Tem gente que quer ter o alívio, que está buscando, mas não quer ir até Ele. E a Bíblia toda, Jesus faz convites. Ele fala: me segue. Abandona isso, larga o teu barco e vem após mim. Buscar-me-eis e me achareis. Em todo tempo a Bíblia está nos convidando a estar mais perto dEle. E a solução para que nós possamos achar um descanso, a primeira é: vinde a mim. Jesus fala: eu sou a porta. Jesus fala: eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Eu sou a vida. Não vai ter um outro jeito de você achar descanso se não for por mim. Então, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Então, querido, você precisa entender que se você quer descanso para esse tempo, tem um convite para você. Se achegue, vá até aquele que pode ser a solução eterna para a sua vida. Amém, queridos? Amém? Mas o versículo 29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Repita assim comigo: tomai o meu jugo, aprendei de mim, e achareis descanso. Vamos de novo: tomai o meu jugo, aprendei de mim, e achareis descanso. Queridos, é uma palavra de Deus, uma promessa de Jesus para mim e para você. Olha o que Ele fala: ei, tomai o meu jugo, aprendam de mim, e vocês vão achar esse descanso. Agora é engraçado que Ele fala: vocês acharão descanso para a vossa alma. Por que, queridos? Descanso para o nosso corpo, uma boa alimentação e uma boa noite de sono, no outro dia você está zerado. No outro dia Deus pode te usar fisicamente, aonde Ele quiser. Isso cabe a mim. Mas tem um descanso de alma, tem um descanso às vezes de mente, de emocional, de psicológico, que se você não entender isso, você não vai conseguir achar esse descanso. Por mais que você tente dormir bem, por mais que você tente se alimentar bem. E a proposta de Jesus é justamente isso: eu quero dar um descanso para a alma de vocês. Então Ele dá a solução: como? Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Queridos, eu não tenho como continuar se a gente não destrinchar o que é tomai o meu jugo. Porque se é uma proposta, se é algo que Jesus está nos oferecendo,
E vem de tanta necessidade para esses dias, é importante nós definirmos isso. E eu fui trazer a definição para você. Tem a foto aí, Diácono Fernando, do jugo? Definição de jugo. Coloca aí para mim, queridos. Esse daí. Querido, se você não sabe, isso é um jugo. Jugo é essa peça de madeira que era usada para ligar, para conectar dois bois. A definição do Google é a seguinte: peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamado de canga ou junta de bois. Então, isso daqui é um jugo. E você sabe que a Bíblia toda, Jesus sempre usou analogias, metáforas, para o povo entender. Naquela época, ele não se arava a terra com um trator. Isso aí era o trator top da época. Era 2 bois fortes, numa canga, num jugo, para poder puxar e trabalhar a terra. Agora Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo. Vamos entender o seguinte: jugo, o boi não colocava um jugo para ficar parado, para ficar na sombra. Ninguém colocava um jugo para colocar o boi na cocheira, no curral. Ninguém colocava o jugo e falou: pronto, você agora está na canga, vamos dormir, tudo certo. Não, o jugo, queridos, era para eles irem trabalhar. O jugo era para eles produzirem, era para eles fazerem alguma coisa. E Jesus fala: então tomai o meu jugo. Para quê? Para vocês acharem descanso. Aprendei de mim com isso. Para quê? Para vocês acharem descanso. Parece controverso. Porque como assim? Eu ponho um jugo para trabalhar, para eu achar descanso? Mas é exatamente isso que significa, é aquilo que a palavra quer nos ensinar. Queridos, e é tremendo. Porque quando nós estamos com Deus, fazendo aquilo que Deus quer, nos propósitos de Deus, alinhado com Deus, na mesma canga, no mesmo jugo que o Senhor, quando o Senhor fala: ó, tomai o meu jugo, ó, coloca aqui você do lado, a promessa é: você vai achar descanso. Se eu não me engano, foi a diaconisa Cleide que pregou esses dias atrás sobre os talentos. Falou, tem uma passagem, queridos, que o Senhor, Ele faz essa parábola, Ele conta sobre o reino dos céus, Ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento. E o de 5 trabalha, produz, e quando o Senhor volta tem 10 talentos. O de 2 trabalha também e tem 4 talentos. E para esses 2, quando o Senhor volta, Ele olha e Ele pega todos aqueles talentos, Ele fala: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Mas aquele que tinha um, que ficou parado, que não fez nada, que ficou com medo, que ficou paralisado, a palavra foi muito dura e falou: servo infiel, você não me conhece, não sabe quem eu sou, você deveria ter pelo menos colocado isso no banco, quando eu voltar, ter o rendimento disso. Então tira desse e dá para aquele que tem 10. O que significa isso, querido? Que toda a palavra Deus nos chamou para fazer algo. Mas presta atenção que o meu foco hoje não é naquilo que nós podemos produzir para o Senhor, naquilo que nós podemos fazer, mas o meu foco é que eu fazendo isso eu vou achar descanso nele. E é isso que eu quero
colocar em negrito para você. É o achar descanso. Porque o medo nos paralisa. Porque o fardo, a sobrecarga, as notícias nos desmotivam, nos desanimam. E tem uma tendência natural de nós ficarmos mortos nos nossos lugares, esperando ver o que vai acontecer. E é exatamente isso que Jesus não quer. É exatamente isso que Jesus olhou e falou: não, tem algo diferente. Você quer achar descanso? Então põe o meu jugo aí em cima de vocês. E nós precisamos destrinchar isso. Porque assim, como assim colocar o jugo? Eu fui ver isso, querido. Você não pode. Antigamente, quem trabalhava com isso, e não é da nossa época, principalmente aqui, raras exceções, mas você não poderia colocar 2 bois novos num jugo, porque eles tinham todo o vigor, eles tinham toda a força, eles poderiam render teoricamente, mas a hora que você colocava esses 2 bois novos, eles não obedeciam, cada um queria ir para um lugar, e eles se deixassem, eles iriam para um precipício, destruiriam tudo aquilo que eles estavam puxando. Então o que eles faziam? Eles colocavam um boi experiente, um boi já ensinado, um boi mestre, e colocavam um outro boi novato, um outro boi cheio de vigor, um outro boi cheio de saúde. Por quê? Porque aquele boi, se o boi novo quer ir para um lugar, o outro experiente, ele segura, fala: não, você vai ficar aqui. Não, é esse alinhamento que nós temos que andar. Tinha boi, querido, que ele mesmo levantava e colocava canga nele. Então eles colocavam de uma certa maneira que esse boi novo iria aprendendo, e um dia aquele que morresse ou acontecesse alguma coisa, aquele já teria a condição de tocar um jugo, uma canga. Então se colocaria um novo boi para que ele pudesse também ensinar. E isso foi algo incrível, porque eles aravam com um boi só, mas o serviço era difícil. E falou: por que não colocar 2, colocar 4, colocar 8? Vai ficar muito mais leve e o serviço vai ficar muito melhor. Queridos, entenda essa metáfora que Jesus fez para nós. Às vezes, Ele está falando exatamente isso. Eu tenho um jugo que é suave. Eu sou aquele que vai dar todo o direcionamento para vocês. Eu sou aquele que vai ensinar vocês a produzir de uma forma muito mais eficiente, tranquila, sem estar pesado. Na verdade, eu quero que vocês estejam junto comigo. Na verdade, eu quero que vocês estejam ligados a mim, porque se vocês estiverem ligados comigo, aonde eu for, vocês irão. Quando eu parar, você vai ter que parar, porque você está ligado no meu jugo. Aonde eu trabalhar, você vai trabalhar. E assim, você vai ver que o teu fardo, o teu serviço será leve. E se for leve, você vai achar descanso, porque você está tentando viver sozinho. E por mais que você ache que você tenha descanso, sozinho você não vai conseguir. Então, coloca o meu jugo sobre você. Trabalha comigo, anda comigo do meu lado, cumpra os meus propósitos, que você vai ver que a tua vida será descanso. Amém, queridos? É incrível. Eu falei: nossa, queridos, se você for pensar nos opostos, os opostos se atraem, não é? Positivo atrai negativo. Se colocar positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. Se eu colocaria 2 bois ali, querido, novos, aquilo que eu falei, não ia dar certo. E Jesus, Ele nos atrai. Se você pegar um casamento, você já percebeu isso? Um casamento, você tem um que gosta de X, o outro gosta de Y. Por quê? Porque é justamente isso. Se os dois gostassem de X,
Não daria certo. Normalmente o homem quer uma coisa, às vezes a mulher quer outra. Nossa, mas por que Deus uniu pessoas diferentes? Justamente porque Ele quer que um aprenda com o outro. E aí se tornam uma só carne e vivam todo esse equilíbrio e o propósito que Ele tem para nós. Amém? E assim foi aquilo que Deus fez. E é exatamente assim a nossa vida com Jesus. Nós somos a parte falha. Nós somos a parte negativa, mas nós temos Ele que nos atrai com o seu amor. Nós falamos esses dias que com corda, com laços de amor, Ele nos atraiu, nos chamou para Ele, para nos prender junto dEle, para estarmos caminhando no mesmo jugo, porque é só nesse lugar que nós vamos ter descanso. Amém, queridos? Então, se eu estou cansado, se eu estou desanimado, a palavra é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E lembra, ninguém coloca um jugo para ficar em casa. Nem um boi coloca um jugo para ficar na cocheira. Nem um boi coloca para ficar dormindo debaixo de uma árvore. Na verdade, aquilo que Deus quer nos ensinar é que a melhor maneira de descansar, de ter o descanso, é estar cumprindo os propósitos que Ele nos chamou para nós fazermos. Amém? Agora, tempos difíceis, queridos, sempre fez parte do Evangelho. Na verdade, é necessário. E todo desânimo, toda desmotivação, toda preguiça espiritual, tudo aquilo que nos paralisa, é vencido com uma atitude nossa. Eu vou repetir para você entender isso. Na verdade, eu quero que você repita comigo. Diga assim: todo desânimo, todo cansaço, toda preguiça, sai da minha vida com uma atitude. Queridos, não adianta você ficar orando, querendo: Deus me ajuda, Deus eu não sei o que eu faço. Deus, se você não tomar uma atitude. O jugo nada mais é não deixar você ficar parado. O estar grudado com Jesus é tirar você de um lugar que você está estacionado. Não tem como. Ai, Senhor, eu quero ir ao Senhor. Vinde a mim, tá bom. Mas continua no mesmo lugar, na mesma cadeira, e não toma uma atitude. E queridos, e tempos difíceis, às vezes, nos forçam a tomar uma atitude. Por isso que sempre fez parte do Evangelho, tempos difíceis. Jesus já falou, é um tempo necessário para nos forjar. Eu já preguei várias vezes sobre a borboleta, porque é algo que eu gosto muito. A analogia, a metáfora dela também, do casulo. Queridos, a borboleta, quando ela é uma lagarta, ela tem que se autodestruir praticamente dentro de um casulo. E aí ela começa a formar uma nova espécie ali dentro daquele casulo. E chega um momento que a crisálida, a pulpa, se eu não me engano, que está madura e ela quer romper. Então ela tem que fazer um esforço sobrenatural para romper aquilo. Mas esse esforço é extremamente necessário e importante, porque nesse esforço é que o sangue, a seiva que está dentro daquela borboleta, vai ser bombeado para as asas. E aquele esforço é necessário para que as asas dela tenha vida, tenha força, e para que ela saia e possa voar. Se você pegar um casulo e falar: tadinha dessa borboleta, vou ajudá-la, e você cortar o casulo, para ela não precisar passar por esse tempo difícil, para ela não precisar passar por essa situação escura para ela, você mata a borboleta. Ela não consegue voar. As suas asas não ficam maduras o suficiente para ser quem ela nasceu para ser. Você está me entendendo, queridos? Tem coisas que eu e você temos que passar para que
esse exercício de fé bombeie para as nossas vidas, para que a gente possa voar em Deus, em tudo aquilo que Ele quer que a gente seja. Amém, queridos? Isso é muito importante. Mas nós não queremos passar. Então o que a gente faz? Terceiriza. Hoje tem uma moda, a terceirização de serviço, de trabalho. Por quê? Porque eu não tenho vínculo, porque eu pago menos impostos, e é algo válido, importante, legal. Mas nós acostumamos tanto que nós trazemos isso para a nossa vida. Então agora eu quero terceirizar também a minha vida espiritual. Agora eu não quero mais ter o trabalho da borboleta de romper o casulo. Então a gente sempre tem aquela mania de ora por mim, faz isso por mim, estuda por mim, guerreia por mim, interceda por mim. Queridos, não que esteja errado você pedir uma oração, não. Eu peço, e tenho uma equipe de intercessão maravilhosa que tem me sustentado, eu e minha casa, em oração. E eu louvo a Deus por essas mulheres de Deus. Mas, queridos, tem algo que eu e você precisamos fazer. Eu dei esse exemplo semana passada sobre personal. Está na moda personal. E é muito legal. Por quê? Porque é uma pessoa qualificada que vai te ajudar a você fazer um exercício da maneira correta, vai te motivar, vai te estimular, vai te corrigir, vai fazer você superar os teus limites. Você vai ficar com raiva dela na hora que você está fazendo, porque você acha que você não consegue, mas ela fica lá, vai, você consegue, não, tá leve, vamos pôr mais peso, não, vai, e você vai, e vai, e vai. Por quê? O rendimento é outro, e é mesmo, querido, e glória a Deus. Mas presta atenção, você que tem que fazer o exercício, você que vai ter que fazer a dieta. Se você quiser emagrecer, você não pode chegar para o teu personal e falar, treina por mim, vai, põe 100 quilos aí no supino e faz que eu quero ficar forte, mas você que vai pegar o peso. Eu quero ter um corpo bonito, mas eu continuo comendo porcaria e você faz a dieta por mim. Seria bom, né, queridos? Exatamente o espiritual. A preguiça, o desânimo, o jugo sai com uma atitude. Nós temos que ter atitudes. Nós temos que sair de um lugar. Amém, queridos? E eu quero trazer algumas situações práticas. Na verdade, sugestões práticas do nosso dia a dia. Para nós sairmos desse lugar, para nós vencermos esse momento de sobrecarregamento, sobrepeso, sobrecarga, sobretudo emocional que nós temos vivido. E o primeiro, eu já tenho falado, é sobre tomar atitudes. Querido, nós sabemos que Jesus falou para nós tomarmos o jugo. É uma sugestão. Ele falou, você está cansado? Então vem. Está ali disponível, querido, para mim e para você. Mas o colocar significa que eu vou ter que trabalhar com ele. Eu vou arar a terra. O que é isso? Que atitude é essa? Nós sabemos que para eu estar com Jesus, pertinho dele, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso vir no culto, eu preciso fazer devocional. E isso, querido, nós temos falado, mas o quanto você tem feito isso? O quanto de atitude você tem tomado para isso? Porque não adianta só saber. Não adianta só conhecer. Lembra que nós falamos, tem algo que nós conhecemos muitas vezes sobre comida, sobre alimentação, mas não é o tanto que a gente conhece, é o tanto que realmente a gente se alimenta, o tanto que a gente se nutre. Então, tem atitudes que você sabe que precisa ser feita, mas às vezes a gente continua parado no mesmo lugar. E eu queria te motivar nessa noite. Personal espiritual, se é que existe isso.
mas a te impulsionar, a dizer que você consegue mais, que você tem condição, sim, de fazer mais uma série, de pôr mais peso nisso aí, que você acha que você está no teu limite, mas é mentira, tem algo muito melhor e muito maior para você, mas precisa ser feito, precisa ser atitude. Lembra que nós falamos na Páscoa, que quando a ordem de comer o cordeiro é, coma hoje, não deixa nada para amanhã, tem que ser agora. Por quê? Porque atitudes são para esse tempo, para essa hora, para esse momento. Não adianta eu falar, nossa, isso é legal, eu vou fazer, e sempre eu vou fazer e não sair do mesmo lugar. Essa palavra não vai produzir efeito, querido, se você simplesmente escutar, mas não tomar uma atitude em si, de viver tudo aquilo que Deus quer. Não colocar o jugo e falar, eu vou caminhar com Ele, ladinho a lado. Vou arar essa terra, porque é nesse lugar que eu vou ter descanso para a minha vida, e eu estou precisando desse descanso. Amém, queridos? Então, o primeiro é tomar atitude. O segundo, estabeleça prioridades. Escolha o que você vai comer. Que tipo de comida você está comendo? Para os que vieram no culto passado, você vai entender se é chocolate, se é tranqueira, ou se é aquilo que te nutre. Você decide o que entra na sua boca. Queridos, você decide o que teus olhos veem, você decide o que você escuta, você decide o que você enxerga no WhatsApp, no Face, no Insta, você decide o que você vê na Netflix, você decide o teu tempo, se você está lendo algo que te edifica, ou está gastando tempo com porcaria, você decide. E você estabelecer prioridades é algo extremamente importante. Amém? O desânimo, a desmotivação, ela é vencida com prioridades, com atitudes. Não adianta simplesmente, eu vou ter atitudes, mas ter a prioridade errada, ter valores errados, não enxergar aquilo que Deus quer para você nesse tempo. Ei, envolva com aquilo que arde teu coração. Eu vou repetir. Querido, você tem um chamado, você tem um talento aí dentro. Tem algumas coisas que borbulham. Deixa isso que borbulha, que você gosta, que você é bom. Deixa isso fluir para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Tem tantos talentos. Pastor, eu sou bom em fazer faxina. Querido, use a faxina para a glória de Deus. Mas mova naquilo que arde teu coração, naquilo que você tem prazer, porque quando você faz isso com o direcionamento junto com o Pai, você vai ver que não é pesado, você vai ver que o fardo é leve, e você vai conseguir produzir e dobrar esses talentos que Deus tem te dado. Amém? Terceiro, intimidade com Deus. Queridos, não tem como eu tomar o jugo dele e não ter intimidade com Deus. Queridos, intimidade é o nosso alicerce, é a nossa base, é o nosso fundamento. Intimidade com Deus é algo que nós temos que buscar todos os dias. Você imagina o que significa tomar o meu jugo? Significa que você está aqui. Vamos para a metáfora. Você está aqui, queridos, e Jesus está do seu lado o dia todo. Significa Ele andando para lá e você andando. Significa Ele parando, você parando. Significa você aprendendo dEle. Como que é que faz isso? Que jeito que faz isso? Para onde nós vamos agora? É o tempo inteiro você do lado dEle, juntinho dEle. O tomar o jugo, queridos, é muito mais do que simplesmente trabalhar, arar a terra. É você estar conversando o tempo inteiro com Ele. Por quê? Porque Ele está do seu lado o dia todo, todo momento, em todo o tempo. É aprendendo dEle, comendo com Ele, vivendo dEle. É você falar um palavrão e falar assim, nossa, Ele está aqui do meu lado. É você ter um pensamento e falar, nossa, Ele está aqui do meu lado.
Sabe, queridos, intimidade é muito mais do que algumas vezes na igreja. Intimidade é muito mais do que simplesmente você fazer uma oração quando você acorda. Intimidade é algo que você nasceu para ser. Você nasceu para estar grudado nele, colado com ele, aprendendo dele, caminhando com ele. Isso é o nosso fundamento. Isso é o que nos sustenta. Uma vez Jesus falou assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. E veio a tempestade e não destruiu. Mas aqueles que ouvem e não praticam, queridos, as pessoas ouvem, talvez as pessoas até gostam, talvez as pessoas até concordem, mas não praticam. Então essas que não praticam é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. O que é isso, querido? É que não tem fundamento, é que não tem intimidade. E as mesmas tempestades que vieram para aquele que tem intimidade, que tem um fundamento, e que não destruiu, esse, a hora que chegar, vai destruir essa casa. Porque fundamento, queridos, é algo que você não vê. Na verdade, as pessoas não veem. Fundamento, intimidade, alicerce é algo que você constrói debaixo da terra. Tudo que você faz que é podre, que é escondido, que é errado, é o fundamento seu que está debaixo da terra. É o que te sustenta na hora da tempestade. Por outro lado, toda a intimidade que você tem, que você busca, que você ora, que você lê a Bíblia, que ninguém está vendo, mas você está lá chorando, você está lá adorando, tudo aquilo que você tem conquistado no secreto, que ninguém vê, e ninguém vê, querido, porque fundamento não é para ser visto, é a sustentação, é a base sua. Mas a hora que vier a tempestade, enverga, mas não quebra. Está lá, firme e forte, porque você tem um fundamento sólido. Intimidade com Deus é algo necessário. Amém, queridos? Diga assim comigo: aquilo que ninguém vê é o meu fundamento. O que te sustenta? O que tem te sustentado? Qual é a tua intimidade com o Pai? Outro, aprenda a dizer não. Querido, Jesus foi um grande mestre, e Jesus sempre estabeleceu limites. Se você quer viver uma vida de acordo com o Senhor, juntinho dele, você vai ter que aprender a dizer não. O que é isso, pastor? Querido, tem muita gente que tem amigos que você não consegue falar não, porque senão essa pessoa não olha mais para a tua cara, senão essa pessoa vai falar mal de você, senão a pessoa... Querido, isso não é amizade. Isso é a pessoa está te usando. Eu aprendi algo: carência não se supre, carência se cura. Hoje tem muita gente carente, que tem grandes chamados, que tem propósitos gigantes diante de Deus, mas que estão paralisados. Por quê? Porque ainda não foram curados. E precisa estar rodeada de pessoas para tentar suprir a sua carência. E não vai suprir nunca, porque carência não é suprida. Queridos, os grandes problemas, nem vou falar problemas, mas muitas pessoas que às vezes saíram, que falaram mal, nem vou falar da igreja, às vezes de mim, foram as pessoas que eu mais tentei ajudar. Talvez sejam pessoas que eu mais investi tempo. Porque,
E eu não atribuo isso à pessoa, querido, porque uma pessoa carente, por mais que você se doe, por mais que você faça, ela nunca vai enxergar, ela sempre acha que foi pouco, ela sempre acha que não foi o bastante, que não é necessário, e ela sempre vai querer sugar você. Por favor, entenda com maturidade isso. Não estou falando para você não ajudar pessoas, ok? Não estou falando, a Bíblia fala, se você pode fazer o bem e não o faz, nisso você está pecando. Nós temos que ser servos, nós nascemos para servir. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. O maior, seja servo de todos. Esse é o nosso chamado, foi isso que Jesus nos ensinou. Mas nós precisamos de limites. Nós precisamos entender. Saber falar não é uma virtude. Amém, queridos? Outro, quinto eu acho. Não se envolva por emoção. Nós somos facilmente levados, principalmente se for algo rápido, pela emoção. Queridos, isso eu estou falando em tudo, no nosso dia a dia. Não se envolva simplesmente pelo emocional. Vai conferir se é algo de Deus, se está na palavra, se é princípio. E eu estou falando isso no dia a dia. Esses dias para trás, eu fiquei frustrado comigo mesmo, porque eu vi uma propaganda de alguma coisa, e eu fui lá e comprei, e era algo supérfluo, era barato, mas depois que eu comprei, eu falei, cara do céu, não acredito que eu caí nesse negócio. Mulheres, principalmente mulheres. Mulher chega numa loja, experimenta o sapato, a vendedora fala assim, nossa, ficou maravilhoso. Não, esse aqui foi o mais bonito que você nunca usou um desse. E você vai empolgada, sem precisar, sem ter dinheiro, vai e compra. Você está precisando realmente? É o momento certo? Se for, queridos, glória a Deus, tem condição, glória a Deus. Mas pense, sempre pense. Eu falo isso para o pastor, eu falo, pastor, nós vamos comprar uma coisa, pesquisamos, agora a gente para, analisa e esfria. Não, é isso mesmo, então vamos voltar lá. Porque se você agir na emoção do momento, às vezes você faz burrada. E assim é com tudo, querido. A nossa vida não pode ser pautada simplesmente no emocional. Nós temos que buscar sempre uma orientação divina, pensar e estabelecer metas em tudo aquilo que Deus quer para nós. E eu falo isso também ministerialmente. A Bíblia fala que vai ter um dia que o fogo vai provar todas as coisas. E Jesus fala que tem coisa que é palha, é feno, é madeira, e isso será queimado. Significa que são situações, que são trabalhos, que às vezes que nós fizemos achando que nós estaríamos agradando a Deus, e que Deus nunca pediu para a gente fazer, e que vai ser queimado. Mas tem uns que são ouro, prata, pedras preciosas, e esses ficarão para sempre. Então, querido, tem algumas coisas que não adianta a sua boa vontade. Ei, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Talvez você queira ajudar a borboleta a nascer. É uma boa ação. Teoricamente parece que a gente não está fazendo nada de errado, mas a gente está matando a borboleta. Talvez você perdeu um amigo porque você emprestou um dinheiro que não era para você emprestar. Tem situações que você tem que saber que você não pode ajudar, porque o ajudar vai atrapalhar, vai matar. Tem algumas situações que a borboleta precisa fazer força para sair do casulo. Tem mães
que estão colocando comida no prato para um filho de 25 anos. Porque tadinho do meu bebê. A mãe ama, a mãe quer fazer. Mas na verdade ela não está fazendo bem, por mais que ela ame, ela acha que aquilo é bom. Afinal de contas, que mal tem? Afinal de contas, o que tem eu fazer? Só um cortezinho e deixar a borboleta sair do casulo? Não, querido, tem coisas que nós precisamos enfrentar e passar. Então nós entendemos e discernirmos isso. Espiritualmente é muito importante. Não podemos simplesmente fazer tudo pelo nosso emocional. Amém, queridos? Entendam isso com maturidade, por favor. Vai falar, não, o pastor falou que não é para ajudar ninguém. Não é isso. Amém? Sexto. Já estou concluindo. Seja o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso é do maligno. É isso que a Bíblia diz. E eu escutei algo muito legal sobre isso. Se eu não me engano, da Alexandra Abrantes, esposa do Rodolfo. E ela diz o seguinte, que o nosso sim de fora tem que ser o mesmo que o sim do nosso coração. E o nosso não de fora tem que ser o mesmo que o nosso coração está pensando, o não do nosso coração. Porque muitas vezes a gente fala sim da boca, mas o nosso coração está não. E ao contrário, não, mas o nosso coração está sim. Por quê? A Bíblia fala, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Queridos, você ser verdadeiro, você ser transparente, é uma virtude, é necessário. Você honrar a tua palavra, eu vou fazer isso tal dia, faça isso tal dia. Sabe quando você conhece uma pessoa, são nos pequenos, nos mínimos detalhes. Pastor, eu vou estar lá 6 horas. Eu espero a pessoa 6 horas. 6 e 5 para mim não são 6 horas. Se eu falar, mas todo mundo, querido, então por que você falou 6 horas? Eu zelo por aquilo que eu falo. Se acontecer alguma coisa, eu fico desesperado para falar para a pessoa, ó, aconteceu um imprevisto, eu atrasei, ou mudou os planos. Não existe esse negócio. Ah, não, eu vou dar uma passada lá, e eu sei que eu não vou. Mentira, queridos. O meu sim, sim tem que ser sim, e o meu não, não tem que ser não. Se eu não vou, por que eu vou falar sim? Se eu não vou, isso é um caráter que precisa ser aprimorado em nós. Não tem como eu estar com o jugo de Cristo, andando ao lado dele e ter condutas divergentes. O que ele quer nos ensinar é, tem um jeito certo de ser conduzido. E se você quer descanso, se você quer uma vida correta, você precisa aprender aquilo que eu estou te ensinando. Por um outro lado, tem aqueles que falam assim, não, eu não tenho esse problema. Eu sou transparente, pastor. Se eu penso negócio, eu falo na cara mesmo. Querido, isso não é ser transparente, isso é ser mal educado e insensato. Não é porque você pensa algo que você tem que sair falando e ofendendo pessoas. Tudo tem um jeito certo. Tiago fala, ser pronto para ouvir e tardio para falar. Filipenses 4, versículo 8 fala assim, ó, se alguma virtude há, se vai trazer edificação, se vai ter proveito, então seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que você fale. Passe numa peneira, queridos, porque às vezes você está falando a coisa certa, mas da maneira errada, sem amor. Não significa que porque você está certo, você pode falar de qualquer forma. Às vezes você fere. Às vezes aquela pessoa não está pronta para ouvir aquilo naquele momento.
Então você tem que agir com amor, com compaixão. Jesus sabia muitas coisas. Jesus conhecia o coração de todos. E Ele não saía apontando o dedo. Adúltera, você? Cadê o povo que estava te condenando? Tá, mas aqui não, Senhor. Não estão? Se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus poderia falar: conheço teu coração. Você é uma víbora. Você é safada. Queridos, ser transparente. Sim, sim, não, não. Não tem nada a ver com o que ser insensato. Com o que faltar sabedoria para você colocar as coisas de forma sábia, criteriosa, para que a pessoa possa ser edificada e transformada com aquilo que você vai falar. Amém? Quero que você coloque de pé. Quero concluir. Em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de notícias tristes, há descanso para nossa alma. Amém? Há um jugo suave, leve, que está disponível para você. Jesus nada mais, nada menos está falando assim, tem um trabalho que você tem que fazer. E o que eu quero é que você coloque junto comigo, porque eu quero te ajudar nesse trabalho. Eu quero fazer com você, eu quero caminhar com você, eu quero tornar isso muito mais leve, muito mais fácil. Então você não vai precisar sofrer tanto, cansar tanto, e você vai conseguir deitar e dormir. Você vai conseguir deitar e dormir. Como? Paralisado? Não, queridos. Trabalhando com Ele, fazendo a obra junto com Ele, tomando atitudes, vivendo princípios. É isso que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Mateus 11, versículo 28 diz: vinde a mim. Queridos, o vinde a mim é um convite. Talvez você esteja nos assistindo online, talvez você esteja aqui, assim como a pastora Luciana disse, a quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Queridos, tem gente que já pisou, que já experimentou desse banquete, desta comida, e tem comido outras comidas em outras mesas, mas tem uma mesa que é sua, que está esperando você, querido. Talvez você esteja cansado e tem um convite de Jesus para você nessa noite: vinde a mim. Talvez você nunca tenha declarado e confessado com a sua boca. Talvez você nunca tenha falado: Senhor, eu quero aceitar esse convite, eu quero ir até o Senhor. Porque não adianta simplesmente crer, mas eu acredito, mas eu tenho fé. Queridos, o diabo também acredita. Não é só questão de conhecer. Você pode conhecer toda a comida, mas se você não comer dela, você não vai ter força. Então, queridos, o vinde a mim não é simplesmente você saber que Ele está chamando, mas é você tomar uma atitude de realmente querer ir para mais perto dEle. E é isso que eu quero te propor nessa noite. Talvez você queira tomar uma atitude de ir para mais perto de Jesus nessa noite. E talvez você nunca tenha feito uma decisão por Cristo, por segui-lo, por estar no caminho dEle. O que eu posso fazer como pastor é orar por você, é instruí-lo
é apontar um caminho que você terá que percorrer. Com tempestades? Sim, com tempestades. Com lutas? Sim, com lutas. Com casulos apertados? Sim, mas necessários para que a gente possa fazer força e as nossas asas possam nascer fortes e a gente possa voar alto em tudo aquilo que Deus tem para nós. Talvez você queira fazer. Eu quero que você levante sua mão bem alto. Queridos, para a glória de Deus, são muitas vidas. Como nós estamos com limitações de decretos e de espaçamentos, eu quero que você fique no teu lugar, mas eu quero que você levante bem alto sua mão. Talvez você nunca tenha aceitado a Jesus no seu coração, ou talvez você esteja longe do Senhor e você queira voltar nessa noite, e Ele está chamando, você que está cansado, vem aqui, vem até mim, porque eu tenho um jugo, eu quero que você caminhe do meu lado, eu quero que você esteja comigo de novo, eu quero que você esteja alinhado comigo de novo, eu tenho um lugar que é de descanso para você, e esse lugar tem um alvo, esse lugar tem um rumo, esse lugar tem um destino, e você é precioso demais para mim, por isso que eu te trouxe aqui hoje. Repita comigo assim, fala: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração, e eu aceito esse convite, de ir até o Senhor. Eu sei que o Senhor tem me chamado, o vinde a mim, e nesta noite, eu estou indo ao Senhor, eu reconheço o Senhor, como meu único e suficiente Salvador, eu peço perdão pelos meus pecados, e te recebo no meu coração, Espírito Santo, entre na minha vida, eu quero estar com esse jugo que é suave, esse fardo leve, porque eu quero descanso para minha alma, me ajuda a eu trilhar nesse caminho, eu quero voltar para o Senhor, apague os meus pecados, perdoe as minhas falhas, e enche o meu coração de esperança, de motivação, de alegria, de descanso, porque eu quero viver um novo caminho, uma nova fase, eu quero trabalhar com o Senhor, eu quero cumprir os propósitos que o Senhor tem para mim, eu quero receber esse amor, eu quero abandonar aquilo que te desagrada, ser a minha força, eu preciso de ajuda, Espírito Santo, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho, então Espírito Santo me ajude, que eu possa viver uma vida em santidade, e ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Nada me fará deixar depósito em ti, Senhor. Pai, eu quero orar por todos esses corações que estão aqui, aqueles que estão em casa. Pai, toda seta maligna, toda obra de Satanás contra esses corações que tem amarrado essas vidas, eu quero desfazer, quebrar na autoridade que há no nome de Jesus, no nome que tem todo o poder, no nome que venceu as trevas,
que despojou principados e potestades na cruz do Calvário, expondo eles ao desprezo. Pai, em nome de Jesus e na autoridade do Senhor, Pai, que essas vidas sejam liberadas para a glória do Senhor. Pai, que eles vivam um tempo novo, um refrigério novo. Pai, aquelas vidas que estavam presos no medo, Pai, que o Senhor arranque todo o medo, porque a Tua palavra fala que o amor lança fora todo medo, e eles oraram agora, Pai, aceitando ao Senhor, e Deus é amor, e Pai, e se Deus é amor, o amor lança fora todo medo. Então, Pai, em nome de Jesus, tire todo medo dessas vidas, que eles possam entender que há algo eterno, que há algo sobrenatural sobre eles. Pai, que o Senhor conduza no caminho que eles devem andar. Em nome de Jesus, que essas vidas que decidiram pelo Senhor agora, que o Senhor seja o sustento, a ajuda. Pai, que o Senhor seja a força, que o Senhor seja o caminho. Pai, nós como igreja, que nós possamos dar a mão, que nós possamos caminhar junto com eles, ser, Pai, a ajuda que eles precisam, mas que o Espírito Santo conduza, Pai, que o Espírito Santo traga a fome e a sede necessária, para que eles tomem as atitudes certas, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Eu oro, Pai, por aqueles que estão em casa, Pai, aqueles que precisam também de um milagre do Senhor, aqueles que têm colocado seus familiares, Pai, aqueles que estão distantes, aqueles que já experimentaram desse banquete, mas, Pai, têm comido lavagem de porcos. Pai, que nessa noite o Senhor traga de novo para uma mesa com um novilho cevado, um banquete junto com o Rei. Pai, que eles voltem ao Senhor, Pai, que eles decidam estabelecer com atitudes, voltar para o Senhor, porque é tempo de salvação, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de voltar para a casa do Pai, é tempo de glorificar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, então visita cada casa, eu oro por cada um deles, Pai, e declaro a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, amém. Seu ar imenso, essa força que me leva a caminhar sem cansar. És o Nosso amor que cura minha dor, com favor. Escute algo só para a gente encerrar. Queridos, Deus tem nos movido nesses dias de uma forma intensa a conduzir a nossa igreja a não só estar mais íntimo, mais próximo, mas também a estar se alimentando de uma palavra que nos nutre de uma forma verdadeira. Amém. E nós como igreja tomamos algumas decisões importantes para propor esse cardápio para você. Agora, se você vai comer ou não, é uma decisão sua. A verdade é, querido, que nós sabemos muito pouco de Bíblia. Eu vou repetir. A verdade é que Deus tem nos mostrado que nós sabemos muito pouco de Bíblia. Nós, a igreja brasileira, nós, a IAMI de Nova Mutum, e nós temos disponível uma Bíblia, nós temos disponíveis alimentos para nós, e visando a gente fortalecer isso, nós tomamos algumas atitudes. Uma delas é a volta da escola bíblica dominical, que é domingo às 9 horas.
queria muito te convidar a você participar, porque é Bíblia, é um alimento para você se fortalecer. Nós temos a tarde com as mulheres, é Bíblia, é um alimento para vocês, mulheres, se fortalecerem. Queridos, nós vamos voltar em breve com os nossos GPS, são os grupos pequenos semanais. O que é isso? É Bíblia, para nós estarmos sendo fortalecidos, porque se eu tenho um alimento forte, esse alimento vai me nutrir, e isso vai me tornar, me produzir em fundamento, em intimidade, e por mais que venha a tempestade, eu vou continuar firme. Amém, queridos? Muitas coisas disponíveis para mim e para você. Então viva, não perca a oportunidade, tome atitude. Lembra que o jugo, queridos, é para trabalhar. Querido, você foi chamado para saquear o inferno. Você foi chamado para saquear o inferno. É você. Mas é você, querido. Se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi chamado para isso. Como eu faço isso? Queridos, falando do Evangelho, convidando as pessoas para estarem vindo no culto, falando do amor de Cristo, daquilo que você tem sido transformado, o teu testemunho. Você é um anunciador das boas novas, e Deus conta comigo e com você no arado, juntinho dele. Amém? Quando nós estamos trabalhando para Ele, em vez de você cansar, você vai descansar. Amém? Você quer descanso? Trabalhe juntinho com Ele, trabalhe para Ele, faça tudo aquilo que Ele quer, cumpra os propósitos dEle, que você vai ter uma paz, uma alegria e um descanso que nada nesse mundo pode te dar. Amém? Amém? Você recebe tudo isso em nome de Jesus? Que você viva tudo aquilo que foi ministrado, os princípios do Senhor. Amém? Queridos, todos que nos visitam, Deus abençoe muito você, aqueles que estão em casa, grupo de risco, as crianças que ainda não retornamos com o nosso culto. Não posso dar muito recado, porque a gente dá um recado, aí muda o decreto, eu tenho que mudar o recado no meio da semana. Então esteja atentos aos nossos grupos, às nossas redes. Você que não está no nosso WhatsApp, dê o seu nome lá atrás, nós temos um grupo da igreja. Segue, curta, se inscreva nas nossas redes sociais. Você vai estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Te convido a você crescer junto conosco no reino de Deus. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa palavra, por esse tempo. Que a graça do Senhor, que o amor do Teu Filho e a unção do doce Espírito esteja com cada um, hoje e por todo sempre. Amém. Ótima semana, Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio.